Olá, eu sou Montanha. E eu sou o Ramon. E eu sou o Edu. E você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? Sejam bem-vindos a mais um Dev na Estrada. Eu sou Montanha e tô aqui com o Ramon. Fala aí, galera. Os nossos convidados de hoje, Vedovelli. E aí, tudo bem com vocês? E Vinícius Reis. Oi, eu sou o Vinícius. Olha aí. Muito bom. Primeiramente, muito obrigado, Vedovelli e Vinícius, por gravar aqui conosco no Dev na Estrada. E para quem não conhece vocês, por favor, se apresentem. Bom, vamos lá. Eu sou o Fábio Vedovelli e eu sou conhecido pelos screencasts que eu gravo e publico tanto no meu canal do YouTube como no Codecasts. Eu sou Full Stack Developer, mas atualmente eu tenho a posição de Senior Front-End Developer numa empresa lá da Alemanha. Estou aqui hoje para bater um papo com vocês aí sobre o Vue.js. Boa, Vinícius. Eu sou Severino Full Stack Developer na Decision 6. Na carteira de trabalho fala que eu sou engenheiro de aplicações, mas a gente sabe o que na verdade esse título quer dizer, né? Eu trabalho, como eu disse, eu trabalho como um tudo lá, né? Basicamente, mas eu também gravo vídeos por Codecasts, aí junto com o Vedovelli, falando sobre Vue, JavaScript e Laravel. Muito bom, então hoje a gente vai falar um pouco sobre Vue.js. Foi um assunto bem requisitado pelos nossos ouvintes, muita gente queria, né? A gente fez um Vale a Pena de Angular, fizemos alguns Vale a Pena, fazia tempo, né, Ramon, que a gente não fazia essa série do Vale a Pena. É verdade. Então vamos fazer hoje sobre o Vale a Pena de Vue.js. Vamos para os recados da semana. Primeiramente, nossos patrocinadores, Alura, cursos online de programação, mobile, front-end, back-end e muito mais. Se você quiser aprender algo na área de TI, se aprimorar, entre em alura.com.br. Se você quiser um emprego na área de TI, você pode entrar em Revelô. Eles são antigo contratado ME. Lá tem as melhores empresas no ramo de TI. Entre lá em revelô.com.br. Se você quiser investir o seu rico dinheirinho, você pode entrar em Magnetics. Eles têm investimento sob medida para seus sonhos. Desenvolver um robô algoritmo de investimento que identifica os melhores cenários para você, magnetics.com.br. E a Bluesoft, uma empresa de software sensacional, ganhou o Great Place to Work 2016-2017. São apaixonados por tecnologia e eles estão buscando profissionais. Assim como você, ouvinte aqui do Dev na Estrada. Entre lá em carreiras.blue, tá? Entra lá, dá uma olhada na empresa que é bem bacana. Vamos lá para os apoiadores da semana. Primeiramente falar do PicPay. PicPay é uma plataforma, né? Uma rede social de pagamento onde você pode fazer doações para o Dev na Estrada, é uma doação única, tá? Não é recorrente. Você pode procurar lá @femontanha e fazer uma doação financeira para o Dev na Estrada. E também temos a plataforma do Apoia-se, onde você pode apoiar criadores de conteúdo, apoiar financeiramente. Apoia-se é uma plataforma recorrente, tá? Então todo mês lá é descontado o valor que você quer doar, tá? Então apoia-se /Dev na Estrada. Muito obrigado por apoiarem o Dev na Estrada financeiramente. Beleza? Então vamos lá pro cast. Então vamos lá, pra gente começar, vamos falar um pouco assim, o que é o Vue.js, né? Pra quem nunca ouviu falar, o que é isso, e falar um pouquinho também da história de como começou aí o Vue.js. Ok, eu acho que eu posso começar e depois eu passo a bola para o Vinícius. O Vue.js, na verdade, ele é apenas uma biblioteca. Ele se vende como um framework progressivo, mas só o Vue.js, ele é uma biblioteca para você lidar com a camada Vue. Ou seja, ele te ajuda a ligar dados que estão carregados em memória ao
HTML, evitando assim que o desenvolvedor precise ficar acessando elemento por elemento para modificá-lo. O Vue.js ele não traz, vamos dizer assim, nenhuma inovação no que tange coisas novas, né? Ele pegou aquilo que a comunidade já conhecia, que a comunidade já entendia, e formatou isso numa apresentação muito objetiva e entregou para a comunidade com alguns detalhes que fazem muita diferença no final das contas, que é o que a gente vai conversar aqui. Exatamente. Algumas pessoas, elas se sentem confortáveis em dizer que o Vue, ele pegou o que o Angular tem de melhor, somou com o que o React tem de melhor e entregou uma API super enxuta e fácil de aprender. Por isso ele é tão querido. Olha aí. E se eu não me engano, foi um cara que começou isso, né? Foi meio que... Eu sempre ouvi falar que o Vue.js, que nem você citou o Angular e o React, né? Uhum. O Angular tem por trás ali o Google, o React tem por trás o Facebook, e o Vue.js eu sempre ouvi que, tipo, quem tá por trás é a comunidade, assim, né? Tem essa força, assim, né? Sim, sem dúvida. No começo teve bastante perguntas, questionamentos sobre como se confiar numa ferramenta que tem um cara só por trás. Mas isso já não é mais realidade. Então, apesar de não ter um nome de peso, uma grande empresa, eu me sinto mais confortável utilizando o Vue do que os outros dois, porque tem mais liberdade, entendeu? O desenvolvimento não fica sujeito aos interesses de uma grande corporação. Sim, o criador do Vue.js é o Evan You, ele é chinês, se eu não me engano, ele foi muito novo para os Estados Unidos, e lá ele foi contratado pela Google para fazer eu não sei se é um programa de estágio, não sei se é um programa de trainee. Eu sei que ele entrou no Google, chegou a trabalhar com Angular há um tempo lá, foi quando ele fez os primeiros rascunhos do Vue.js, e depois ele foi trabalhar na equipe do Meteor.js, que é um framework full stack aí bem conhecido da comunidade Node. Lá dentro, ele resolveu investir mais na biblioteca que ele estava criando, que era um apanhado, sim, do que ele tinha gostado do Angular, só que a coisa foi ganhando proporções com o passar do tempo. Ganhou corpo muito rápido, tanto é que ele saiu do Google e aí ele passou a viver de freelas mais o Vue.js. E de um ano e pouco pra cá, ele lançou uma campanha no Patreon que em menos de um mês já garantiu uma renda mensal para ele que permitiu que ele se dedicasse 100% ao Vue. Mas em números de hoje, o Vue.js ele tem mais de 300 contributors no mundo inteiro, sendo que desses 300, 20 fazem parte do core, eles são core members permanente, ou seja, já não é mais um projeto de um cara só há muito tempo. Caramba. Eu tava ouvindo vocês falarem desse lance de projeto de um cara só, e me parece assim um pouco de preciosismo até da galera, porque pô, o Linux tá aí, né? É o que é, né? E começou com um projeto de um homem só também. Exato. Linux e Git, né? Exato. Tem uma mítica na comunidade que eles sempre ficam assim, né? Tá, mas e se o cara decidir parar o projeto? Se ele desistir do projeto? Se o projeto morrer, o que vai acontecer? Né? Hoje, mesmo que essa possibilidade sempre exista, ela sempre vai existir, a gente tem a completa noção de que já foi abraçado pela comunidade. E uma vez que foi abraçado pela comunidade, uma vez que a licença é totalmente open source, no que diz respeito que você pode pegar o Vue.js, modificar e redistribuir ele do jeito que você quiser. Então, não existe limitações quanto a isso. Só um detalhe, Vedovelli, atualmente o Evan tá com $9.000 por mês no Patreon para viver de Vue.js. Fora que ele deve ter outras fontes de renda de gente que deve fazer uma doação por fora. Além do Patreon, tem o Code... Meu Deus, tem um outro coletivo, é o Open Source Collective, se eu não me engano, que é uma fonte de renda para os core members. Muito bem, olha que legal. Pra, você chega lá e fala assim, tem uma ISO, né, que eu quero, tem uma ISO lá aberta, um requisito, um evento, e as pessoas dão dinheiro para custear aquilo, entendeu? Caramba. Então, se você quer trabalhar um mês pro Vue.js, você quer tirar um mês da sua vida pro Vue.js, você pode entrar no Open Collective e falar, cara, gente, eu quero trabalhar um mês pro Vue.js, eu tá aqui, esse aqui meu dinheiro, quanto custa meu salário. Eles vão lá, colaborativamente, vão decidir se vale a pena ou não pagar isso pra você. Que legal. E não é só o Vue.js que faz isso. Tem um pessoal que tá de parabéns, né, cara? Não é só o Vue.js, o Webpack vive disso. O cara vai lá, fala assim, vou fazer um estágio aqui no Google, tranquilo. Aí vem uma task aqui, vem um job, tem um job aqui, ó, você fazer um
fazer aqui um componentezinho aqui em Angular, tá? Beleza. O cara vai lá, faz, tal, de repente ele fala assim, quer saber? Vou fazer meu framework. Foda-se. Foda-se essa vida. O cara quando é gênio, né, cara? Eu tô muito impressionado com essa nova geração. Asiático, né, gente? Asiático. Vamos colocar na balança. Asiático. Damages. Mas, pra encerrar esse assunto de ter ou não ter uma grande corporação por trás, eu gostaria só de lembrar um fato histórico que foi a lambança do Angular 1 pro Angular 2. O fato de ter o Google por trás não impediu que a equipe do Angular deixasse o mundo de cabelo em pé. Então, assim, isso não é um argumento muito válido na hora de se pensar em adotar ou não alguma coisa. E outra, nenhum desenvolvedor responsável vai adotar uma ferramenta nova em todos os seus projetos de uma vez. Faz um projetinho, vê como a coisa se comporta, fica observando como que o negócio cresce na comunidade, e aí, de repente, se o negócio for bem e você se sentir à vontade, começa a usar para todos os seus projetos ou não. Esse tipo de decisão é projeto a projeto. Eu ia perguntar isso, se vocês sabem qual foi a motivação dele ter criado essa nova ferramenta, né? E, sei lá, talvez você já respondeu, uma das coisas devia ser que, né, já tinha um Angular 1 no mercado, né, que fazia parte disso, tava migrando, tinha nascido o React para solucionar mais uma outra parte do problema, e aí tava nessa migração pro Angular 2, talvez, e aí, vou criar esse aqui que é o melhor dos dois mundos. E diga-se de passagem, a migração do Vue.js 1 pro Vue.js 2 foi a coisa mais linda de se acompanhar, porque foi aberta ele tava ganhando popularidade, só que ele tava com algumas limitações oriundas da primeira versão, né, do primeiro rascunho do negócio. Então ele abriu uma ISO no repositório falando, olha, eu vou mudar isso, tudo isso aqui, as coisas que vão mudar, isso aqui vai sair, isso aqui vai continuar. No geral, saíram poucas coisas, entraram mais coisas, mas a API continuou consistente. O que aconteceu? A comunidade chegou, poxa, muito legal isso, essas features novas que você está colocando são incríveis, mas olha, a gente gosta tanto dessas outras features aqui, a gente quer que continue. E foi um diálogo aberto com a comunidade e evoluiu, simplesmente. Então, a migração do Vue.js 1 pro 2 foi tranquila, além de terem criado uma ferramenta de linha de comando que transformava os seus componentes da versão 1 para a versão 2. Peraí que eu preciso lhe desmentir aqui. Só um pouquinho. Ela não transformava, ela simplesmente verificava componente a componente e te dizia exatamente onde mudar. Mas você tinha que ir lá e mudar. Mas de qualquer forma, quem que te dá de graça uma ferramenta dessa? Eu ouvi um chupa-ângulo, eu não. A gente não tá aqui pra falar mal, né? Não. Aqui tem um bom momento pra eu fazer um disclaimer. É impossível falar de Vue sem compará-lo com os seus primos, que eu nem costumo chamar de concorrentes, tá? Sim. A questão é, eu não sei quanto ao Vinícius, ele vai dizer em seguida, eu não tenho desgosto por nenhuma outra ferramenta. Pra mim, ferramenta boa é que me ajuda a pagar as contas no fim do mês e ainda guardar meu dinheiro. React! Qualquer uma, exatamente. Mas eu tenho uma preferência pública e notória pelo Vue. E vou continuar trabalhando com ele. Não sei o que o Vinícius tem a dizer sobre isso. Eu não tenho medo nenhum de dizer que hoje eu odeio o Angular 1. Olha aí. Porque ele pagou muitas minhas contas. Não, ele pagou muitas minhas contas, mas ele tinha problemas absurdos. Eu perdi muito tempo fazendo coisa simples. Mas ele foi o divisor de águas. O fato de eu não gostar mais dele não significa que ele não foi importante. Ok. Do mesmo jeito que eu falo pra todo mundo, eu quero muito que surja uma ferramenta melhor do que o Vue.js, porque se surgir alguma coisa melhor do que o Vue.js, caramba, deve ser algo que programe sozinho pra mim. Mas quando ele surgiu, você gostava do Angular 1, quando ele surgiu. Quando o Angular surgiu. Curiosamente, eu larguei o Angular pra voltar pro JavaScript puro, porque eu não tava conseguindo mais programar em Angular, de tanto problema que tava acontecendo. Olha aí, ó a polêmica. Bom, a gente não tá aqui pra falar de Angular, né? Justamente, eu não tô aqui pra falar de Angular, mas foi o que aconteceu comigo. Mas cara, é igual a TV Tubo, cara. Quando saiu, todo mundo queria. Agora ninguém mais quer comprar TV de tubo. Tá certo, é uma boa analogia. Então vamos lá, eu quero que vocês me deem motivos então, por que eu devo escolher o Vue.js? Bom, eu posso começar, ele é fácil de aprender. Olha aí, não tem aquela tooling gigante? Não, a curva de aprendizado dele é de um dia, dependendo do seu nível com JavaScript.
menos de um dia. Tudo que você precisa tem na documentação. A documentação oficial, ela é fonte constante de referência para 94% das pessoas que usam Vue. De tão fácil que é, as pessoas não precisam ir em outro lugar. Olha aí. A gente tem vídeos sobre Vue.js, a gente tem artigos sobre o Vue.js, mas sempre a gente recomenda, começa com a documentação. Porque a documentação dele é um guia, assim, quase perfeito. Ensina o básico da sintaxe, o básico dos conceitos, ele vai evoluindo tudo e você lê em 2-3 horas a documentação dele e você já entende, mesmo que seja de maneira geral, tudo que o Vue tem a te oferecer. Pois é, e assim, não é raro alguém chegar para mim e perguntar o que eu devo aprender, Vue ou React? Normalmente são esses dois, raramente alguém pergunta Vue ou Angular. E eu costumo dizer, aprenda primeiro Vue porque ele é gostoso de trabalhar, ele é fácil de aprender, e aí depois você aprende o React e aí você vai ter base para tomar uma decisão sobre o que se enquadra melhor no seu desenvolvimento. Às vezes um framework atende. E aí, meu amigo, seu LinkedIn vai bombar. Bom, não, ainda não. Mas o curioso é que desses para quem eu dei esse conselho, que chegaram e me deram feedback de volta, quase todos ficaram com o Vue, nem quiseram partir para o React, porque eles gostaram da experiência e o Vue passou a atendê-los 100%. E se você aprende o Vue antes, você tem todo o conceito de Web Components que seria um pouco bloqueante para você pegar com o React. O React você tem que aprender várias coisas em paralelo ali, entender o conceito de Web Components, como utilizar isso. Com o Vue é mais procedural, você vai entendendo, entendi que é Web Components, agora eu consigo entender muito mais fácil o React. Quando eu entro nessas discussões, eu sempre lembro de uma palestra, eu acho que foi que o Vedovelli deu, que ele usou um termo que eu achei muito massa, eu sempre lembro disso quando eu tô conversando com alguém, assim, parece que a documentação, ela fala de volta com você. Foi, a gente tava até junto. É verdade, foi no painel, né, no evento, é verdade. Foi ali em Campinas, exatamente. Eu acho que isso é crucial, cara, quando você vai aprender uma coisa e você tem a primeira impressão, o primeiro impacto é positivo, você sente que aquilo de alguma forma foi feito pra te ajudar, isso já é muito bom, cara. Já é metade do caminho andado pra você começar a trabalhar na ferramenta. Sim, e quando alguém tá entrando nesse mundo louco do desenvolvimento front-end em 2017, são muitas coisas novas a serem aprendidas, muitos conceitos, nomenclaturas. Então, quando você pega para aprender uma ferramenta como o Vue, que faz o máximo possível para que você trabalhe com coisas que você já conhece, fica muito mais fácil, você se sente muito mais à vontade. Eu posso citar um exemplo. No React, eles recomendam que você, para ter uma melhor experiência, utilize o JSX, que é JavaScript, mas você escreve como HTML dentro do JavaScript. Soa estranho, né? Até você convencer a sua mente de que você está escrevendo JavaScript, quando na verdade você está escrevendo HTML, é uma coisa meio difícil. Já o Vue.js não. Você escreve o mesmo HTML que você está acostumado, mas você decora, coloca umas decorações no seu HTML, que são as diretivas, que foi uma boa coisa que o Vue puxou do Angular. É o que eu sempre falo, o Vue.js ele se adapta a você. Você não gosta dessa abordagem porque ela tem suas limitações, você pode colocar JSX se você quiser. Você não gosta de JSX e quer utilizar JavaScript purão, fazer render function, você consegue usar também. Então, você escolhe o jeito que você vai usar o Vue.js, o jeito que ele vai se adaptar ao seu projeto, não ele vai te impor nada. A mesma coisa vale para TypeScript. Você é fã de TypeScript? Não tem problema. Você tem como usar TypeScript com Vue.js. Na comunidade tem quem use Pug. Pug, que era o Jade, né? Tem quem use Pug e Jade com Vue.js. Olha aí. Muito bom. Então, eu perguntei por que escolher o Vue.js, né? E a gente tá falando de coisas boas. Então, eu tô entendendo aqui que é fácil de você começar, né? É fácil de já fazer um Hello World, por exemplo, nessa ferramenta. Não é muito... Não precisa ter muito tooling, né? Igual, sei lá, o React tem, de você ter que usar um monte de coisa. E também é fácil de você usar o que você quer e não quer. Então, vocês deram o exemplo do TypeScript, o exemplo do JSX. Tem mais coisas que vocês acham que são coisas boas do Vue.js? Tem. Eu tenho mais uma para falar que foi exatamente o motivo pelo qual eu o escolhi. O Vue, ele se encaixa perfeitamente num projeto já em andamento. Então, você tem ali no seu projeto uma tela que é mais complexa, você precisa oferecer mais interatividade para o usuário e você precisa de algo que atue apenas naquele pedaço daquela página, apenas naquele trecho de HTML. Não tem problema, faça um include do Vue, ele é leve, ele é pequeno, e aí você consegue linkar o Vue
fazer o view object ter ação apenas no que está dentro daquele trecho de HTML. Ele não te obriga a desenvolver um aplicativo como uma single page application, por exemplo, porque ele é só uma biblioteca. Muito bom, cara. Se você quiser usar ele via CDN também, você pode. Mas o Vue, ele é completamente capaz de desenvolver uma single page application ou uma progressive web application bastante sofisticada, porque o ecossistema do Vue.js atualmente ele é bastante completo e complexo. Se você colocar tudo o que o Core Team oferece, aí ele vira um framework de fato. Por isso que ele se vende como framework progressivo. Você vai trazendo coisas oficiais, você vai incrementando a biblioteca até que ela vire um framework. E eu vou cutucar aqui agora a galera do React, porque o React não tem isso. O React Router, o Redux, essa galera toda não é oficial, não é core do React. O React é só a biblioteca, o Facebook só mantém a biblioteca. O core team do Vue.js, ele mantém o Router e o State Manager, né, que é o Vuex. Vuex. São três bibliotecas que você vai usar se você for construir uma aplicação de grande porte. Todas elas são oficiais. Acho que uma outra coisa boa aqui, que o Vedovelli comentou do PWA, eu ouvi dizer também que o Vue.js foi meio que o pioneiro nisso também, de trazer, né, PWA é um conceito relativamente novo, né, e o Vue.js foi meio que pioneiro, não foi, de trazer algumas coisas já por padrão e deixar tudo um pouco de mais fácil acesso para inserir os conceitos de PWA dentro da sua aplicação? Isso aí é o seguinte, o Core Team, ele oferece também ferramenta de desenvolvimento, não só a biblioteca e as bibliotecas satélite, mas oferece o Vue Client, que ele cria para você um boilerplate e já te entrega um package.json com todas as dependências e todas as configurações para o Webpack. E ele permite que você escolha templates para você iniciar o seu projeto. Então, de cara, ele já lhe oferece um template simples, que é um HTML com o include do Vue via CDN. Ele oferece Webpack Simple e Webpack completo, que é só o Webpack, Browserify Simple, Browserify completo, e o Core Team passou a oferecer também um Progressive Web Application, que aí já vem com o Service Worker totalmente escrito e já integrado. E essa integração do PWA foi anunciada no último Google I.O. pelo próprio Ed Osmani, e é ele que mantém esse repositório. É ele que, se você for olhar lá no Vue Templates, que é a organização que lida com as templates oficiais, é ele que é o responsável por esse repositório. É bem bacana ver como outras comunidades e empresas, né? Recentemente a Microsoft colocou alguns engenheiros ali dedicados para fazer uma integração mais profunda do Vue.js com TypeScript. Então tem toda essa gama de possibilidades aí disponíveis que a comunidade e algumas outras empresas estão disponibilizando. Muito bom, quero saber se o Vue.js tem suporte ao Parcel. Tô brincando. Acabou de sair. É o hype da semana. Não, é o hype do dia. É o hype do dia, né? Hype do dia aqui, ó. Você tá ligado, Ramon? Tá ligado, Ramon, que eu tô falando? Tô ligado, o Parcel, né? O parcer do Marcel. Eu olhei na documentação e já vi lá como é que faz a integração. Vocês não estão entendendo. Eu já olhei a documentação e vi lá como é que eu faria pra fazer a integração com o Vue.js. Olha aí. Mas o negócio é simples. Isso se alguém não já fez. Eu já fiz. Aí, tá vendo? Hoje de manhã eu criei um projeto, eu instalei o Vue e eu saí desenvolvendo com o Vue utilizando o Parcel como módulo bundler. Coisa linda. Muito bom. Só pra contextualizar um pouco aqui, falar um pouco de coisas técnicas, o Vue tem aquele single file component, né? Que se você for olhar na documentação você vai ver. Ele é um único arquivo chamado .vue e ele é separado por script, template, e você pode adicionar tags style, onde você pode escrever CSS ou colocar um SAS, um style, less ali. Tem uma biblioteca à parte que é responsável só por pegar aquele código, aquele .vue, e transformar em .js. E ele foi feito e projetado para ser integrado com qualquer bundler que você fizer. Então era muito fácil pegar esse cara, que eu até esqueci o nome, acho que é Parse, não é isso? Parcel. É muito fácil você pegar esse cara e jogar ele pra dentro e dar alguns comandos ali e acabou, ele já fez a integração pra você. Muito
Muito bom. Então, ó, não é só de coisas boas que vive uma ferramenta, né? O que vocês podem falar pra gente, assim, de coisas ruins que tem o Vue.js? Sem fanatismo. Não tem nada de ruim, né, Ramon? Não tem nada de ruim. Não, O perfeccionismo, né? O perfeccionismo. Mas essa batata quente eu vou passar agora pro Vinícius. Fala aí que eu complemento. Ih, tá mais. Vamos lá. A parte que às vezes incomoda no Vue, e eu não sei se eu... Às vezes. Não, às vezes porque eles estão resolvendo isso agora, tá? Uma solicitação que a comunidade fez há algum tempo, que é ter um guia de boas práticas. Como criar... Porque o que acontece? Quando você vem de uma comunidade Angular, eu vim da comunidade Angular, você tem lá o Deus Todo-Poderoso chamado John Papa. Quem é da comunidade Angular, se ouve o nome John Papa, começa a baixar a cabeça e fazer reverência. Por quê? Porque o cara criou vários padrões de projeto pro Angular que, querendo ou não, facilitavam a sua vida. Como eram muitas possibilidades, ele foi lá criando um guiazinho de como você decidir fazer as coisas. A gente tá falando de uma ferramenta nova, uma ferramenta com uma adoção muito rápida, né? Ele tem 4 ou 5 anos de existência, mas os 2 últimos anos que foram o grande boom dele. Então a gente não tinha um guia de como fazer determinadas coisas, como melhor projetar as coisas. E agora eles lançaram há algum tempo um Style Guide para dizer como você fazer determinadas coisas, mas ainda não é o mesmo nível do que você tem na comunidade de Angular, por exemplo. Então, às vezes um cara que é muito fácil começar, só que como é muito fácil começar, você acaba atraindo muita gente nova, muita gente que não tem experiência com arquitetura. Então, metade do trabalho que a gente faz na comunidade é dar ideias para essa galera de como estruturar a sua aplicação. Ó o PHP. Então, às vezes eu sinto... O Vue é o novo jQuery. É o que as pessoas pensam, infelizmente. É a comparação que a galera faz. Tem artigos gringos falando isso. No lado ruim. Sim, tem artigos gringos falando isso. Tem gente querendo botar Vue para validar formulário, entendeu? Pois é. Então, às vezes as pessoas... Como é muito simples, a galera não chega a entender totalmente a proposta e acaba cometendo alguns erros, ou então porque veio de outras mindsets e trata uma Vue como um controller e tá criando um componente de, sei lá, 500, 600 linhas, o que é bem não recomendado pela comunidade. Então, às vezes eu sinto falta de pegar na mão de alguns desenvolvedores, ter um guia que pegue na mão dos desenvolvedores e fale, cara, não faça isso. Mas agora eles estão resolvendo pouco a pouco. Mas isso tá para ser resolvido porque um dos membros do Core Team, ele tem uma iniciativa que é um cookbook oficial para o Vue.js. Eu tenho certeza que eles vão tratar também de arquitetura nesse cookbook. Não só como fazer uma cópia do, sei lá, de algum select mágico aí que você vê no mundo jQuery. Não é isso. Eu acho que eles não vão ensinar a fazer componentes bonitinhos, mas vão dar dicas de como você estruturar melhor a sua aplicação. Mas aí não tem jeito, né, cara? Eu já vi muito isso no mundo do PHP também. O cara instalar... Isso eu já vi, tá? O cara instalou o Symfony uma vez, o framework inteiro, pra fazer, cara, um envio, um cadastro no banco lá e tinha várias controllers onde todas as actions era tipo index e retorna a view, sabe? O cara instalou o framework inteiro. Então, isso acontece, cara, e vai continuar acontecendo, sabe? Só tem que dar esse empurrãozinho pra galera que já tá mais pró na parada, realmente pegar aquilo e seguir. Mas essa galera que, puta, instala o Vue pra fazer um formulário de contato, o cara vai continuar aí. Daqui a pouco os caras estão usando Inferno.js pra fazer o formulário de contato também e segue a vida. Dá pra usar Inferno.js via CDN? Isso aí. Tá vendo? Muito bem, mas tem outras coisas também que não são coisas ruins do Vue em si. Mas, por exemplo, ele tá numa briga com gente muito grande, né? O Angular, ele é muito grande e nesse ano de 2017 o Angular retomou a sua fatia de mercado, porque depois daquela bagunça inicial entre o 1 e 2, na transição do 2 pro 4 eles fizeram muita coisa boa e tá ficando cada vez melhor, tá? Então o Angular recuperou o seu terreno. E o React, ele é uma potência. Então, as coisas que gravitam em torno de cada uma das ferramentas, elas são muito mais maduras no mundo React e Angular do que no mundo Vue. Por exemplo, desenvolver aplicativos 100% nativos, o Vue ainda não oferece nenhuma solução madura. Chupa Vue. No mundo React, nós temos o React Native, que apesar de não estar pronto, o desenvolvimento dele é muito frenético e eu considero o React Native uma coisa madura, pronta para ser utilizada em produção. No Vue, nós temos o Wix, que é WEEX, que está em desenvolvimento há muito tempo, mas esse Wix ele é do Alibaba lá na China e não tem documentação em inglês, pelo menos o que tem é muito pouco, então não está maduro.
Atualização recente. Um membro da comunidade me deu feedback ontem que a documentação melhorou. Mas realmente o problema do Wix é a documentação, porque ele tá na China, na Alibaba, ele tá muito maduro, ele é muito utilizado na Ásia. Na Ásia ele é extremamente maduro. Só que como asiático, eu não sei, não posso nem falar esse tipo de coisa. O que acontece é que a documentação dele era pobre, era ruim de seguir, os tutoriais não funcionavam, o Get Start era uma porcaria, então ele ficou de lado, né? A comunidade falou, tem essa solução aqui que tá ativa, todo dia você vê commit, todo dia você vê interação, mas você não vê ninguém usando. Por quê? Porque na documentação não te ajuda. Ok. Quando a documentação ajuda, você tem artigos, você tem tutoriais, que não é o caso aqui. Mas ele é bastante utilizado lá na Ásia já, ele é maduro o suficiente para ser utilizado na Ásia, mas infelizmente aqui no Ocidente sem previsão. Ok. Só para finalizar esse tópico, eu acho que então a grande desvantagem do Vue nesse momento é que ele ainda está amadurecendo e encontrando o seu local no mercado. Então, o Vue por si e as ferramentas oficiais são muito maduros e desenvolvidos por profissionais, com suporte da comunidade, inclusive suporte financeiro. Agora, o Vue não tem como abraçar tudo. Então, as outras coisas que comumente são desenvolvidas por membros da comunidade, geralmente são iniciativas de um developer só, e aí elas não conseguem caminhar com a velocidade que o mercado demanda. Mas é só isso, e eu tenho certeza que com o tempo isso deixará de ser uma desvantagem. Então, já que vocês tocaram nesse assunto de mercado, conta um pouco pra gente como é que é o mercado com Vue.js. Quer dizer, então, que se eu aprender Vue.js agora, eu só vou poder trabalhar na Ásia. É isso? É isso que vocês falam? Tá zoando. Na Europa também. Na Europa também. O mercado asiático para Vue.js é muito, muito, muito forte. A gente que vive no Ocidente não tem noção do quão grande é o mercado asiático. Porque tem aquela barreira cultural e de idioma, né? Então, realmente... Mas veja, já teve a primeira conferência oficial do Vue.js, que foi na Polônia nesse ano, e ela foi um sucesso pelas fotos. A gente viu que o local era gigante, estava lotado, os ingressos se esgotaram muito rápido. Então, a gente percebe um movimento maior na Europa, porque os Estados Unidos é um mercado muito grande e muito frenético. Tá sempre vindo muitas coisas dos Estados Unidos. A Europa, ela tem um ritmo mais lento, então é mais fácil pra gente acompanhar. Então tem muita coisa na Europa. E existe um site chamado vuejobs.com. Esse aqui eu vi, cara. Puta, que site da hora. Eu entrei no site oficial, na org aqui do vuejs.org, e tinha ali embaixo Vue Jobs, cara. Que da hora. Pois é. E ali se encontra alguma coisa. Não é sempre, acho que umas 2 vagas por semana, mas já existe. E aqui no Brasil a gente tem um repositório oficial no Vue.js Brasil, que lista várias empresas brasileiras que já estão utilizando o Vue.js. Olha aí. A última vez que eu contei eram 60, 70 empresas listadas ali. Não se listaram, então eu até convido a galera que está utilizando, entra lá no repositório do Vue.js Brasil, vai ter esse projeto lá, manda um pull request adicionando a sua empresa lá, que a gente quer conhecer as empresas que estão utilizando o Vue.js aqui no Brasil e o que ele está usando junto com o Vue.js, né? Que o Vue.js é só uma ponta da stack. Tem gente utilizando Vue com Ruby, Python, Java, Rust, tem muita coisa sendo utilizada, muita coisa bacana já aqui no Brasil. E olha só, essa mesma empresa que organizou na Polônia, que é uma software house polonesa, que organizou por lá a VueConf, eles fizeram também uma pesquisa para determinar o estado atual do Vue.js no mundo, que a pesquisa se chamou The State of Vue.js. E foi uma pesquisa muito bem elaborada, um relatório de 70 e poucas páginas nasceu dessa pesquisa, e a gente tem ali um overview muito bacana da presença do Vue.js no mundo. E foi ali que a gente descobriu, por exemplo, que empresas como Adobe, GitLab utilizam o Vue atualmente. Não só essas, como a Behance, JS Fiddle está utilizando o Vue.js, CodeShip também. Então, assim, são ferramentas conhecidas, e até uma grande empresa como a Adobe dando um voto de confiança para essa pequena ferramenta aí que está ganhando
ganhando bastante fôlego. Isso deixa a gente bastante animado. Cara, muito bom. Vários exemplos de empresas que já estão, que têm usado o Vue.js e estão apostando. Eu entrei aqui também no site do Vue Jobs. Que da hora, eu gostei muito, cara. Muito legal. Vai mandar currículo? Vou mandar currículo aqui, ó. Tem uma abinha também aqui, ó, que tem pra você aprender Vue.js. Acho que a maioria dos cursos que tem aqui é da Udemy. Paga nós, Udemy. Vocês sabiam que o Vue tem o seu Inferno.js também? Olha aí, como assim, cara? Conta isso aí. Existe o Mon.js. Olha aí. Procura aí que vocês vão achar. Não é uma coisa igual ao Inferno é pro React. Mas ele, oficialmente, claramente, ele diz lá que ele se inspirou na API do Vue.js para criar uma implementação bem mais simples, bem mais básica para resolver o problema que ele tinha lá. Ele se inspirou no Vue.js e nasceu o primeiro filho do Vue.js aí. Já tem um aparentado. Isso é novidade pra mim. Eu não sabia, velho. Não sabia, não. Repete o nome dessa criança? Moon.js. Moon.js, de lua. Pois é, eu vou procurar depois quando a gente terminar a gravação. Muito legal. E... É interessante as coisinhas que ele fez, você vê o que ele modificou e por que ele modificou. É bem legal. Olha. Ele tava fazendo enquanto a gente tava gravando aqui, né? Quando terminar a gravação, mais 2 outros filhos terão nascido. É isso aí. Exato. Esse é o mundo que vivemos atualmente no desenvolvimento web. E isso é maravilhoso. Só finalizando esse tópico de mercado, caso o Vinícius não tenha mais nada para colocar, qual seria a minha postura hoje em dia se eu estivesse buscando uma recolocação no mercado? Eu ia me perguntar, o que você quer? Você quer ter uma posição melhor e fazer isso rapidamente? Sim. Então eu vou aprender React porque tem uma tonelada a mais de vagas à disposição no mundo todo. Agora, eu quero voltar a ter alegria desenvolvendo? Sim. Isso eu estou falando por mim, tá? Por mim, Fábio Vedovelli, com a minha experiência. Eu quero voltar a ter alegria desenvolvendo as coisas, eu quero desenvolver algo que seja fácil de fazer e ainda assim poderoso? Sim. Então eu vou pro Vue.js e minha carreira que se der... Não, desculpa. Não é isso, não. Então eu vou pro Vue.js. Curti. Então, um ponto a adicionar, Ved, sobre isso, é que existe a lei da procura e oferta, né? Demanda e procura. Uhum. A demanda pro React é altíssima, correto? Você tem, Sim. sei lá, 20 empresas procurando React. Só que você tem 60 desenvolvedores React no mercado. Verdade. O Vue.js está no estado onde se tem um desenvolvedor Vue.js, se tiver uma empresa procurando, ele vai ter emprego. Tá certo. É isso então, aí. Eu gosto sempre de fazer esse contraponto pra galera pensar 2 vezes antes de ir no que tá aparecendo mais vaga, entendeu? Que a concorrência do que tem mais vaga é sempre maior. Muito bem. Olha aí, depois dessa, quem sou eu, né, pra falar que não vale a pena aprender Vue.js aqui, né? Quem sou eu? Muito bom. Muito bom. Chupa React. Chupa React. Aliás, se você quiser usar terno e gravata, você vai aprender Angular de novo, né? Não, tô brincando. Pô, mas Você também é bem maldoso, hein? Mas é isso aí, ó. Bem legal, bacana, muito bacana. Obrigado aí por vocês terem disponibilizado esse tempo de gravar conosco, falar um pouquinho aqui sobre o Vue.js, se vale a pena escolher essa ferramenta, aprender, né, como que tá o mercado dela. E eu queria deixar aberto aqui pra vocês, sei lá, fazer o jabá do que vocês fazem ou falar qualquer coisa aqui no final. O microfone está com vocês. Vai lá, Vinícius. Eu vou passar aqui, eu tenho que anotar minha carteira de Bitcoin pra quem quiser fazer doação. Que tá foda. Tá foda. É o outro hype da semana, Bitcoin. Esse hype tá maior, viu? O hype de todas as semanas, né? Vamos concordar. Sério, eu não tenho muita coisa pra falar, apenas visitem lá o canal do YouTube do Codecasts. Todos os nossos vídeos, todo o nosso conteúdo tá gratuito. Antigamente ele era pago, a gente conversou ali, a gente decidiu que todo o conteúdo nosso ia ser gratuito e ia estar disponível no YouTube. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre Vue.js, pode entrar lá e ter todo esse conteúdo à sua disposição, além de conteúdo sobre Laravel, conteúdo sobre JavaScript. E venha para os nossos canais da comunidade. A gente tem Telegram, a gente tem Slack, a gente tem Facebook. Se você procurar Vue.js Brasil, você vai encontrar com certeza nossas comunidades, nossos repositórios no GitHub. Muito bem, o meu jabá, lógico, já que o Vinícius já falou do Codecasts, e nesse caso eu quero só reforçar que lá existem séries completas, não só sobre Vue.js 1 e 2, mas também sobre o Quasar Framework,
que é um framework feito em cima do Vue e que permite desenvolver facilmente aplicativos no formato mobile. Não são aplicativos nativos, é uma web application, mas a saída, o visual, são componentes formatados para ficarem legais num dispositivo móvel. E também convidar para conhecer o meu próprio canal no YouTube, youtube.com/Vedovelli. Lá eu tenho algum material sobre Vue.js e também sobre outras ferramentas de desenvolvimento, e eu estou para lançar agora no primeiro trimestre de 2018 o meu próprio curso de Vue.js completinho lá na Udemy. Então é só ficar ligado, só me seguir no Twitter, twitter.com/Vedovelli, e ali eu faço todos os anúncios. E é isso aí. Vou querer desconto, hein? Tranquilo. Muita gente não sabe, mas o Vedovelli foi a primeira pessoa do Brasil, talvez a segunda ou terceira do mundo, a falar sobre o Vue.js oficialmente, assim, abertamente. Eu sou empolgadão. ele é no Brasil, é certeza que ele foi o primeiro, mas eu retrocedendo aqui na época, eu acho que ele foi talvez o segunda ou terceira pessoa assim, na grande mídia a falar sobre Vue.js. Então, a pessoa que usa Vue.js bem antes de mim tá aí com toda a responsa para passar esse conteúdo. Muito obrigado. E bem lembrado, esse vídeo ele foi ao ar em julho de 2015. Era o Vue 0.11 aí. E teve bastante sucesso, fez bastante sucesso. Mas é isso aí. Fora isso, é agradecer a vocês pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Gravar podcast com vocês sempre uma alegria. Eu tenho que dizer que eu acompanho vocês desde que vocês faziam vídeo ao vivo, tá? Eu sei porque que o nome do podcast é Dev na Estrada, porque eu estava lá no segundo episódio. Olha aí. Olha aí, cara. Tá vendo? O cara sabe do passado negro. Pô, eu queria agradecer muito vocês também, pô, Vinícius, Vedovelli, valeu muito ter aceitado gravar com a gente. E eu queria fazer aqui eu acho que se eu não falei isso pra você, Ved, desculpa aí, mas eu queria falar publicamente aqui que você é um cara que, pô, eu admiro muito, eu acompanho você desde, sei lá, muitos anos atrás, as coisas que você vem fazendo, você já me ensinou muitas coisas. Então eu só queria dizer que, pô, gravar com você também é muito massa pra mim, só queria dar uma puxada de saco aqui. E é nóis. Porra, puxada de saco aceita, cara. Obrigado. É ótimo ouvir isso. E as coisas... Eu sempre ouço muitas coisas boas, né, da comunidade. O mais gratificante é quando alguém chega pra mim e fala, cara, graças a você eu arrumei um emprego, eu fui promovido, ou eu consegui melhorar o trabalho na empresa, convencendo as pessoas de forma embasada sobre uma ferramenta melhor. Então, quando eu ouço esse tipo de coisa, nossa, cara, até arrepia. É muito bom. Obrigado por falar. Muito bom, gente. Valeu. Eu que agradeço. Então, valeu, é isso aí. E até o próximo cast. Valeu, tchau. Valeu, gente. Tchau. Bitcoin 16 mil. Tchau. Tchau. Até mais. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.